Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Instituto Legos, aqui no canal do YouTube, como Cultura em Foco. Eu sou Roseli Jimenez e neste dia nós vamos trabalhar um filme recente, ao menos agora, em novembro de 2021, né? Um filme que está ainda em cartaz na Netflix e que tem sido considerado alguma coisa assim bastante interessante, principalmente em momentos em que a discussão sobre o racismo estrutural, sobre todas estas questões, estão na pauta cultural, social, econômica e até ambiental aqui no Brasil. Então, temos aqui o nosso logo e o filme que tem essa tradução para o português da Netflix como Identidade. E a foto mostra bem a ideia central desse filme. São duas amigas, não é? Adolescentes que não se veem há aproximadamente 12 anos, e elas se reencontram já adultas, casadas, com filhos, e todo um choque realmente de identidade começa a acontecer a partir desse encontro. É interessante observar a fotografia do filme, que eu vou comentar um pouquinho melhor daqui a pouco, como é brilhante, né, num filme em branco e preto. Bem, Identidade, então, é um filme de 2021, neste momento disponível pela Netflix, não é? E é dirigido por uma mulher, ela também atriz, Rebecca Hall. O roteiro e o filme, portanto, tem como base o romance de Nella Larsen Passing, ou Passagem, ou Passar, como queiramos traduzir em português. A obra, aliás, saiu com tradução em português no Brasil em 2020, mas o original é de 1929, bastante compatível com a época em que se passa o romance e o filme, na década de 20, em Nova York, não é? Com todas as questões desse momento histórico e econômico para os americanos. Bem, apesar de o filme ter sido traduzido por Identidade, o que é interessante para pensar do ponto de vista psicanalítico, não é? Bem interessante. No entanto, o nome, né, o título original, parece trazer exatamente as raízes do que se quer discutir no romance e, obviamente, no filme. Então, você tem duas mulheres, ambas duas mulheres negras, mas que têm uma tez, não é, branca ou próxima a uma pessoa branca. Isto também é discutido com o nome de colorismo, não é? Em que há nuances do negro. O negro mais escuro, um negro não tão escuro e um negro que aparentemente parece-se
branco. Essa questão do colorismo já foi abordada pelo Cultura em Foco em dois momentos. O primeiro, numa análise do romance do Paulo Scott, Marrom e Amarelo, que exatamente trata de dois irmãos, não é? Em que a família é negra e os irmãos são diferentes na cor. Um é um negro escuro e o outro é negro, mas é bastante claro. Ele passaria tranquilamente, como no caso dessa narrativa, por branco. Recentemente, num vídeo aqui no YouTube sobre o Dia do Combate ao Racismo ou o Dia da Consciência Negra, também apontamos essa questão do colorismo. Então, na verdade, num mundo de negritude, alguns negros passam, daí o título, né, como brancos, por este conceito de branquitude. Aliás, se vê, às vezes, o contrário, embora no filme a personagem Irene, quando está conversando com um escritor, frequentador do Harlem, das festas, e ele está querendo saber como é possível passar-se por branco. A Irene diz a ele: é muito fácil um negro passar-se por branco. Mais difícil é um branco passar-se por negro, não é? Mas, às vezes, a gente assiste a esta inversão, como no caso do preenchimento de cotas para negros, em que muitos brancos se autodenominam como negros, sendo ou não negros, né? Porque essa é a questão. No próprio filme, a palavra, não é, original do título, passem, aparece várias vezes na boca de vários personagens, sempre a indicar. Ela passa, quer dizer, Claire passa como branca? Sim. Irene também, porque ambas são negras, mas neste conceito de colorismo, elas poderiam ser consideradas brancas, no tom de pele mais claro. As coincidências entre essas duas personagens, Irene, à esquerda na tela, e Claire, à direita, elas se encerram neste ponto. Ambas são negras, ambas têm a pele clara, ambas poderiam passar por brancas. Mas há uma, se é que se pode chamar, opção que deixa a grande diferença entre elas aparecer. Irene continua morando no bairro, na época, no Harlem, na década de 20, como eu disse, um bairro notadamente habitado por negros. Ela se casa com um médico negro e seus dois filhos também são negros, ou seja, com a pele escura. Já Claire assume esta qualidade de colorismo da sua pele mais branca, então ela se casa com um homem branco, né? E também diz que tem uma filha com ele que é considerada branca. E ela, inclusive, coloca o temor que foi a sua gravidez e o medo que a criança nascesse, segundo ela, com a pele escura. Por isso, também Claire tem uma filha única, por medo de tentar a gravidez mais uma vez e isto denunciar a sua negritude. O marido de Irene é bastante ligado às causas, embora Irene seja ou faça parte de um comitê relacionado a eventos
da negritude, o marido parece ser bastante racional em relação às atrocidades cometidas na época e que nós sabemos continuam a acontecer, né? No caso, na época, um homem negro foi acusado, enfim, de machucar mulheres brancas e, com isso, foi condenado sem julgamento e teve um sofrimento e uma morte atroz. Apesar de fazer parte desse movimento, Irene não quer, ela tenta evitar que seus filhos convivam com esta realidade violenta. No caso de Claire, casada com um marido branco, mas não apenas ele é branco, mas ele nutre ódio pelos negros. Ele afirma, inclusive, que os negros são bagunceiros, que matam, que roubam. Palavras dele, né? Os negros são um horror. E ele diz isso, aliás, num encontro em que Irene vai ao quarto do hotel onde está hospedada a Claire e o marido dela chega, são apresentados. Ele não sabe que Claire é negra, por conta da tez branca, e ao ver Irene, ele também não desconfia da negritude dela, porque ela também tem uma pele clara. Bem, no correr destas personagens femininas, entre outras, né, Irene e Claire, há uma figura por demais simbólica que perpassa todo o filme, não é? A própria imagem que vocês veem é da atriz. Foi difícil achar uma imagem original dessa atriz no papel de Zu, a empregada, que passa o filme todo cortando, preparando a comida, quase sempre a batata doce, um prato, segundo ela, preparado com açúcar, sal, manteiga e um prato simples, mas que parece servir a família de Irene no cotidiano. Em outras palavras, a cor, não é, de Zu é escura. Então, neste caso, ela é negra e ela não passaria por branca. Por várias vezes, Irene parece se defender do fato de ter uma empregada negra, tanto que ela diz em algum momento para a amiga Claire, não pense em nada, porque isto é uma coisa comum, as pessoas precisam se ajudar, mencionando o fato de que ela tem uma empregada e assim ela está ajudando a empregada financeiramente. Há uma curiosidade, mera curiosidade, que o nome Irene, vindo do grego, ele tem um sentido ligado à paz, e talvez a pacificação em que aparentemente Irene esteja, né? Nós sabemos apenas uma aparência, mas, enfim, este é um nome atribuído a Irene. E, por incrível que pareça, a gente nunca sabe se a autora do livro ou a cineasta pensaram nessas considerações, mas a palavra Zu, que também é um diminutivo de Zulema, o nome da empregada, tem a ver como uma partícula que significa exatamente o apelido que se dá a quem tem o nome de Irene. Então, neste caso, não é? Irene tem como apelido Zu, a sua própria empregada. Esse é o espelho que ela tem no seu cotidiano, a lembrá-la da sua negritude. Bem, um aspecto que mostra todas estas coisas a que eu estou me referindo é a fotografia do filme. Ele foi feito em branco e preto. Muita gente acha que deveria ser colorido para marcar as diferenças de cores. Mas as diferenças estão na luz que essa fotografia faz emanar.
não é? Sempre há uma grande luminosidade em direção à figura de Claire. Em direção a Irene, há uma espécie de lusco-fusco, dada a própria ambiguidade dessa personagem. De qualquer maneira, essa fotografia deixa como nuvens, como cinzas, né, como prateado e claridades de nuvens também, que dão todo este colorido que aparentemente não existe no filme em branco e preto. Isto faz lembrar também as fotografias de Sebastião Salgado, num vídeo também aqui do Cultura em Foco do Instituto Legos. Sabemos, não é? Sebastião Salgado fotografa em branco e preto, e ele diz: as cores são vistas por aqueles que veem as fotos. A mesma coisa se poderia dizer em relação ao filme. Vejam na imagem, Claire está no restaurante do hotel, onde, pela primeira vez depois de tanto tempo, ela e Irene se encontram, e esta é a nuance de branco e preto que se vê, e mais de uma vez, no filme. Nesse momento, como em outros, mas neste momento, a gente tem a entrada do piano, não é? Executado pela trilha sonora de Devonte Haynes, que perpassa todo o filme, mas quase sempre na integração dessas duas personagens, como se Irene e Claire estivessem uma dentro da outra. Isso é o que se pode perceber com a trilha sonora. Bem, mas já que o título, não é, do filme, a tradução do próprio livro para nós em português, acabou ficando não passagem, mas identidade, nós aproveitamos para trabalhar o conceito de identidade em Freud. E, na verdade, é disso que se trata. Claire assume uma identidade de acordo com este espelho em que ela se reflete, em que ela se revela, ou seja, como branca e não como negra. Por isso, esse processo em Freud, o de identificação, tem a ver com um processo psíquico pelo qual o sujeito apreende os atributos de um outro e modifica-se total ou parcialmente conforme o modelo introjetado. Então, esse modelo dentro de Claire é um modelo branco, loiro, porque ela vai pintar os cabelos, não é, do que nós chamamos aí de um louro platinado, e assim ela fica muito mais desejada nesse processo de identificar-se com uma mulher branca. Inclusive, ela é considerada uma princesa, a princesa de Chicago, a cidade em que ela vive com o marido. E ela está em Nova York, justamente porque o marido tem negócios e pretende mudar-se para lá. Reencontrando Irene, que mora no Harlem, Claire passa a frequentar o espaço negro, agora ela como branca, né? Num processo de troca entre eu e o outro. E, continuando a explicação, o eu se constitui mediante as identificações que o sujeito estabelece no decurso de sua vida, tornar a si o outro. Então, acaba acontecendo até este reverso. Claire, negra, torna-se branca, loira, e faz, então, esta passagem, porque ela passa como branca, mas há um retorno, algo que diz o marido de Irene. Ele diz assim: muitos vão e muitos passam e voltam,
É o que acontece com Claire. Ela passa como ia ser branca, mas volta e quer ser novamente negra, mas mantendo uma aparência loira platinada branca. Né? Bastante interessante esse conceito que se pode ver na obra e no filme. Só um minuto. É importante que a imagem que aqui se apresenta apareça como uma máscara. Né? Então, a máscara que Claire veste a faz passar-se por branca. O que não impede também que Irene, apesar de manter-se, né, na negritude, ter uma também passagem a ser branca, porque, afinal de contas, quando ela vai às compras, ou como quando ela entra no hotel para tomar o chá com Claire, ela faz isso sabendo e escondendo o pouco de negritude que lhe resta no chapéu, não é? Mas ela sabe que é negra e que escolheu uma família que assim a representa e cuja identificação fica exata, ou quase, porque sabemos também que Irene vive momentos de tensão em relação ao seu marido, às pessoas à sua volta, à empregada e, inclusive, em relação à própria Claire. É possível a gente, como algumas críticas apontaram, ver alguma questão amorosa que envolve estas duas personagens, não é? Mas isto seria um debate para um outro momento. Vou ficando por aqui, agradecendo, pedindo a você que nos acompanhou até agora e, se estiver inscrito ou inscrita no canal, dê um like, deixe comentários. Se ainda não se inscreveu, pode fazer agora a sua inscrição e visitar também o Instagram, o Facebook do Instituto Legos, além de outros vídeos aqui no canal, com muita coisa interessante sobre a cultura, sobre a educação, sobre a psicanálise, psicologia, saúde, entre outras coisas. Deixo aqui também o link do meu site, em que há toda a produção que eu apresento, inclusive aquela que se encontra no Instituto Legos. Então, agradeço bastante mais uma vez e dou um like para você e digo até a próxima.